projeto. Eu não estou falando da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique. O Brasil não tem projeto. Se eu perguntar para onde o Brasil quer ir, ninguém tem uma resposta para isso. Nós estamos querendo, qual é o objetivo? Estamos caminhando para lá. Não tem praia. Eu até costumo dizer que o Brasil não é dirigido por um projeto. O Brasil é dirigido pelas crises. Ou melhor, pelos escândalos. São os escândalos que decidem para onde é que a gente vai andar. Então, na verdade, é isso. Um escândalo aqui, que vai para lá, o outro aqui vai lá para cá, etc. Essa é a história. Então, projeto que eu quero colocar é o oposto disso. Projeto significa você ter um estudo da tua realidade, você ter um objetivo aonde você quer chegar e definir caminhos para chegar lá. Isso é um projeto. Isso não tem. Para começar esse nosso bate-papo, eu fui buscar lá o Antônio Weiss. Engenhar, engendrar, construir por projeto. Engendrar, criar, gerar, arquitetar, tramar. Engenharia, ciência da construção civil. E eu sou engenheiro eletricista, mas os velhinhos do clube, em geral, acham que engenharia é engenharia civil. Hein? Mas deixa eu lá. Isso aí não foi eu que puxei, isso aí está lá escrito. Ciência da construção civil e da utilização dos recursos naturais em proveito humano. Criação ou construção elaborada. Isso aí é o Antônio Weiss falando do que é engenhar. Eu aqui estou pegando uma citação do século XIX. Aqui eu peguei em homenagem ao Brás Gravina e ao Grimmer ali, tá? Vamos lá, olha lá, o que diz a citação? Olha aí. Uma aranha executa operações semelhantes ao tecelão e a abelha envergonha mais de um arquiteto com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue o pior arquiteto da mais exímia abelha é que o arquiteto construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início existiu na imaginação do trabalhador. Isso aqui é uma característica do homem, do ser humano. O homem é o animal que projeta, é o animal que vê prospectivamente. Isso é que é a característica do homem. Quer dizer, quando a gente pega o martelo e vai bater o martelo numa madeira, eu posso até errar, mas em princípio sei o que eu estou querendo fazer ali. Eu já vi antes aqui. A gente vai fazer uma casa, faz no papel antes e depois faz na casa. Então, o engenheiro é fundamentalmente o profissional do projeto. Mas isso é uma característica do ser humano. Ser humano, essa frase não é minha. O homem é o animal que projeta, que vê teleologicamente, que vê prospectivamente. Então, continuando. O ser humano é um animal que projeta, tem uma visão teleológica, tem uma visão no tempo. A engenharia e o projeto. Chegar no Brasil. Eu fui da Promon Engenharia. Trabalhei na Promon Engenharia. Nós já tivemos no Brasil algumas das maiores empresas de projeto e consultoria do mundo. Promon, Natron Internacional, e aí vai, está meia hora aqui. Hoje, ou ela não existe, ou elas são uma caricatura do que é. E nós tivemos empresas de altíssimo nível. No projeto e na consultoria está grande parte da inteligência da engenharia. Quando você projeta, você define, inclusive, os materiais que vão ser feitos, você define de onde aquilo virá, os equipamentos. Se você deixa, por exemplo, um projeto ser feito por um cara de fora, ele vai levar em conta a cultura dele. Então, os componentes nacionais vão ser muito menores, vai ter muito menos compromisso com a nossa realidade. Aconteceu em Angra. Né? Então, o projeto é a inteligência da engenharia.
Com o projeto, você define equipamento, define as características nacionais, define o valor agregado, a tecnologia nacional, o emprego qualificado. Se eu tenho um projeto no Brasil, feito por brasileiro, eu tenho empregos qualificados pagos aqui. Eu era da Promon, quando o Promon estava fazendo as fundações de Angra. Angra 2. Aquilo era para os alemães. Um dos engenheiros da Promon, meu querido amigo, já não está com a gente, era o Venâncio. Ele foi do ITA, é nosso professor lá do ITA também. E os alemães vinham aqui, recebendo em ouro alto, para ensinar para o Venâncio que você sabe como é que é, que o concreto resiste à compressão, mas não resiste à tração. E que um cabo de aço resiste à tração e não resiste à compressão. Eu estou brincando, mas muitos caras que vinham para cá podiam ser alunos, talvez não qualificados, do Venâncio ganhando ouro. E o Venâncio era um quadraço, e ganhava uma fatia do que ganhavam os americanos aqui, da Alemanha, no caso aqui. Então, quando você tem o projeto, você avança, né, no valor agregado. Mais ainda, pegando um assunto que está muito em moda, meus amigos, que eu queria atenção para isso. Projeto e a licitação. Está na moda falar em licitação, fraude de licitação. Em geral, aqui todo mundo já viu o processo de licitação, seus resultados. Um projeto bem feito, você tem um projeto bem feito, uma licitação bem definida. Se tem engenheiro velho aqui, já viu licitação ser feita quase sem projeto. Ou então o projeto ser feito depois da obra pronta. Alguns já viram aqui, eu tenho certeza. Quando você tem um projeto bem feito, você define bem as características da licitação. Você minimiza os aditivos que começam a pingar em seguida, até porque faltou isso, pensou aquilo, etc. Então, é fundamental isso, porque um projeto bem feito, você tem uma licitação bem definida, mas ainda você orienta o trabalho do fiscal, as medições, aquilo está muito bem amarrado ali. Agora, não é isso que é comum. A gente vê que, frequentemente, tem coisas diferentes. E evita atraso no pagamento. Aqui quero fazer, corrigir uma injustiça que a gente vê muito por aí. A meu ver, uma das grandes raízes do processo de corrupção, na minha opinião, acontece, uma delas, quando os governos atrasam o pagamento. Se você tem uma empresa, uma pequena empresa, ou uma empresa de porte médio, você montou aquilo tudo, e aquilo, de repente, você deixa de receber, se for uma empresa pequena, quebra. Se for uma outra, até aguenta, vai conversar, etc. Então, é isso, nós temos que ter, a meu ver, projetos bem feitos, medições corretas, prazos definidos e cumpridos. Isso, a meu ver, é um belíssimo instrumento para combater as conversas de esquina. Montado nisso, é que o Clube de Engenharia, há algum tempo, vem defendendo que nós devíamos ter o que o clube chama de um banco de projetos. Nós estamos sem grana hoje, temos pouco dinheiro. Mas o projeto é 2, 3% da obra. Então, se você cria conhecido das necessidades, você cria um banco de projetos, você com isso está alimentando a engenharia de projeto e consultoria. Você está alimentando, você está dando força para a parte que nos interessa, mais importante da engenharia, que é a inteligência dela. Não tem dinheiro para fazer a obra, tudo bem. Arrumou uma grana, você traz o projeto, atualiza ele e licita o projeto bem licitado. Então, o clube tem defendido há algum tempo que a gente devia ter um banco de projetos. E aí a necessidade, é claro que você pode alterar isso, mas você teria, pelo menos, uma base a partir do qual partir, para evitar que a gente começasse a trabalhar com o comum aí, mesmo sem projeto. E o Brasil? Isso tudo é para a gente falar agora do Brasil. O Brasil não tem projeto. Como eu disse antes, é dirigido pelos escândalos, pelos acontecimentos, etc. E já teve. O Getúlio, estou falando agora da década de 30, 40, Getúlio tinha uma visão do Brasil. Queria industrializar o Brasil. Tinha
A luta do Getúlio para ter uma siderúrgica. O Brasil entrou na guerra praticamente negociando a construção de Volta Redonda. E aí vai. Havia um projeto, se olhar, o BNDE, que não tinha S na época, uma visão de Brasil que o Getúlio tinha. E o Juscelino? Aí eu já era crescido, me lembro bem disso. O Juscelino tinha um plano de meta, era um maluco. O Juscelino resolveu fazer uma capital lá no interior. Só quem tinha me falado dessa capital naquela altura, para mim, era o meu avô, que um dia me falou: não, o Brasil vai ter uma capital aqui perto de Goiás, me mostrou no mapa onde é. O mapa tinha um quadradinho lá mostrando onde seria. É o meu avô que tinha me falado. Aí o Juscelino vem, assume aquele compromisso, faz uma capital lá no interior, era uma coisa de maluco, e fez. E fez. Impressionante, ele fez naquele período dele, chamado 50 anos em 5. E fez, ele mudou tudo, ele fez coisas fantásticas para o Brasil, inacreditável. Indústria automobilística, Furnas, Três Marias, aí vai. Tem que falar do Juscelino aqui, fazer a apologia dele. O Juscelino tinha um plano de metas. Podia criticar, não era um plano de esquerda, nem o Juscelino se disse que era de esquerda, mas ele tinha um plano de metas. E se a gente olhar o que ele prometeu, o que ele cumpriu, é uma loucura. Mas tinha um programa. Se olhar para o Brasil, ele tinha um rumo. Os militares. A gente sabe que eu não tenho nenhuma admiração pelo período militar que a gente passou. Mas os militares têm a mania do planejamento, que é um lado interessante dele. Em geral, eles fazem planos. Uma coisa boa, temporária no governo militar, tem vários planos. É claro que eu me lembro que, na época, a gente lutando contra a ditadura, eu me lembro que nós mostramos que um dos planos da ditadura, no capítulo das prioridades, tinha um etc. Eu lembro que a gente gozava, tinha um plano dele. Quer dizer, não vamos também levá-los tão a sério assim. Mas no capítulo das prioridades tinha um etc. Mas mostrando, mas de qualquer jeito, os militares tinham a preocupação com o plano, com o planejamento. Disciplina também, né? Isso, disciplina. Mas eu estou colocando fundamentalmente a questão de planejar, é uma coisa que está na maneira deles pensarem. Tá? E hoje? Qual é o plano? A gente quer ir para onde? Onde que a gente quer ir? Repara, eu não estou discutindo esse governo, não. Os últimos governos aí, desde a democracia. Será que o nosso plano é acabar com a inflação? Inflação é meio, não é plano. Meu plano é acabar. Meu plano pode acabar com a fome, pode aumentar muito os recursos para pesquisa e tecnologia no Brasil, pode ser fortalecer a integração latino-americana, isso tudo pode ser plano. Não é acabar com a inflação. A inflação é meio nesse processo. É importantíssimo, mas não é o meu objetivo. Vamos fazer um governo, vamos acabar com a inflação no nosso governo. Para com isso. Então, temos que ter objetivos. Isso, a meu ver, eu, pelo menos, não sei dizer. Qual o plano do atual governo é de quem eu votei? Não sei. Qual o plano? Não sei. Eu não acho que sou eu que eu não sei, não. Se pegar o ministro do Planejamento, é capaz de também não saber. Em geral, as secretarias de planejamento, os ministérios de planejamento, são muito mais a secretaria de acompanhamento orçamentário. Eles acompanham. Planejamento é entendido como acompanhamento orçamentário. Então, você acompanha. Isso aqui, para planejar não é nada disso, pelo menos não é isso que eu estou falando com planejamento. Mas pode pegar qualquer um aí, em geral, a secretaria de planejamento acompanha com detalhe as planilhas do MS Project. Usa o MS Project, os caras souberam. No projeto, a gente tem que pensar o seguinte, meus amigos. Aonde nós estamos? Aliás, no projeto de engenharia também é isso. O que eu estou, o que eu quero chegar, aonde nós estamos, quais as características do momento, da coisa. Onde nós estamos, tá? Quais os entraves? Quando eu vejo que eu estou esbarrando na parede aqui, na outra ali, tem. Então, nessa realidade, eu estou vendo entraves. Diante daqueles entraves, eu tenho que pensar o que fazer. Como diria o Lênin, estou de ela, né? O que fazer, isso, né? É a grande obra do Lênin, era o que fazer. Eu defini o que fazer. O que eu vou fazer dentro dessa realidade? Eu estou de ela. E o que fazer é para superar os gargalos, que são os entraves que eu defini, que eu consegui entender naquele momento. Em cima daquele estudo, então, eu vou ter metas. Eu vou ter metas.
E para as metas eu vou procurar sempre ter indicador, de preferência quantificado, que dá uma